Vamos para o texto, 1 Coríntios, capítulo 7, versículos de 1 a 9. Antes de fazer a leitura, eu gostaria de contar uma história para vocês de uma certa freira que foi numa comunidade carente dar aula de Bíblia para as crianças, na verdade para os adolescentes lá. E ela chegava e se reunia com eles ali onde eles estavam. E num desses estudos, essa freira quis ressaltar a importância deles lerem a Bíblia. E lerem a Bíblia deles para o crescimento espiritual deles. E aí ela fala assim para eles, se vocês quiserem aprender mais sobre Deus, vocês precisam ler a Bíblia de vocês diariamente. Vocês precisam ler a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Isso vai trazer mais saúde para vocês. Vocês vão ter uma vida mais equilibrada. Mas tem apenas um livro que vocês não devem ler nunca. Esse é um livro que tem um conteúdo impróprio para adolescentes. É um livro que fala de coisas que só adultos deveriam fazer. E para ser sincera, disse aquela freira, eu penso que esse livro nem deveria ter sido escrito, muito menos colocado dentro da Bíblia. Trata-se do livro de Cantares, ou Cântico dos Cânticos. É aquele livro que fica depois de Eclesiastes. Não leiam esse livro. A pergunta que nós precisamos, ou não precisamos pensar muito para responder é, qual vocês acham que foi o livro que esses adolescentes leram quando chegaram em casa? Obviamente o livro de Cantares. Esse conto divertido serve como base para que eu possa apresentar para vocês o tema principal desse sermão. Na nossa cultura, quando o assunto é sexo, o que é mais comum de vermos são as pessoas se enquadrando em um desses dois opostos. Primeiro oposto, há pessoas que, como aquela freira, assumem a chamada sexofobia. O que é a sexofobia? É uma fuga constante de qualquer coisa que se relacione à sexualidade. Então são pessoas que consideram, por exemplo, que as relações sexuais são são pecaminosas. São coisas vindas de Satanás e seus demônios. Coisas que não deveriam ser praticadas e quando praticadas apenas para procriação, para ter filhos. E por essa razão, muitas pessoas que pensam dessa maneira fogem do assunto, especialmente dentro da igreja. Não se pode falar disso dentro da igreja. Muitos pais, mesmo que não queiram, e mesmo que digam, eu não me enquadro nesse cenário, acabam assumindo essa postura diante dos seus filhos. E como eles assumem essa postura? Simplesmente porque eles não dão sequer uma orientação sexual para os seus filhos. Deixam seus filhos descobrirem as coisas por si mesmos, ou pela mídia. Por outro lado, há pessoas que, como aqueles adolescentes curiosos que queriam ler o livro de Cantares, são levados a outro extremo. Se o primeiro extremo é a sexofobia, o segundo extremo é a sexomania. E o que é a sexomania? A sexomania é o assunto que mais chama a atenção para essas pessoas. O sexo para essas pessoas está relacionado a tudo. Está relacionado às músicas que elas escutam, está relacionado aos filmes que eles assistem, às séries e às novelas, está relacionado aos comentários que eles fazem, às piadas que eles fazem, todas piadas de duplo sentido. Está relacionado às amizades, aos relacionamentos que eles cultivam, aos lugares que frequentam, enfim, tudo se resume a sexo. Parece que eles não pensam em outra coisa. É claro que isso se torna um problema nas suas vidas, porque eles acabam ficando contaminados com imagens, com pensamentos imorais, pensamentos sexuais, e isso afeta tudo o que eles fazem. É claro que esses dois extremos estão errados, e os dois são fruto do pecado que mora dentro do coração das pessoas. Mas há um segundo culpado para que isso aconteça. Principalmente dentro do povo de Deus. Eu identificaria esse culpado como o silêncio sobre o assunto. As pessoas sim têm a tendência de ou serem sexofóbicas ou sexomaníacas, mas por outro lado, muitas vezes a educação sexual dos nossos filhos ela é relegada a professores na escola.
ou simplesmente é relegada à mídia. Então, como as crianças aprendem sobre o assunto? Elas aprendem assistindo os filmes, mesmo que não sejam filmes sobre o assunto, mas que uma hora ou outra vai aparecer alguma coisa. Eles aprendem com seriados, com novelas, com vídeos, com fotos. Pais cristãos se calam sobre essa matéria e, na maioria das vezes, pais cristãos não falam sobre isso porque eles não sabem o que falar. E isso é, em parte, culpa da própria igreja. Porque a igreja não fala sobre o tema e simplesmente deixa as pessoas ignorantes quanto à sexualidade. E nós sabemos que o diabo, ele aproveita toda e qualquer brecha que nós deixamos aberta em nossa teologia, para então introduzir um ensino errado, uma mentira teológica na nossa mente nessa brecha. Mas nós não podemos deixar isso acontecendo. Nós não podemos ficar em silêncio ou simplesmente gaguejar ao falar sobre o assunto, falar baixinho sobre um assunto sobre o qual Deus fala tão claro e tão abertamente na sua palavra. Nós devemos sim falar de sexo dentro da igreja, porque a Bíblia fala sobre ele. E a Bíblia fala não somente para casados, mas também fala para solteiros, para viúvos, fala para jovens. É claro que nós vamos usar e devemos usar um linguajar puro, um linguajar santo, honroso, para tratar desse assunto tão delicado, mas nós temos de falar sobre ele, porque Deus tem muito a dizer para nós sobre esse assunto. E uma das passagens bíblicas que mais fala sobre isso é esse texto, 1 Coríntios capítulo 7, versos 1 a 9. Gostaria de ler com você essa passagem. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, versículos 1 a 9. Diz assim a palavra de Deus. Agora, quanto às coisas sobre as quais escrevestes, ou seja, que é bom que o homem não tenha relações com mulher, por causa da imoralidade, cada homem tem a sua mulher, e cada mulher o seu marido. O marido cumpre a sua responsabilidade conjugal para com sua mulher, e do mesmo modo a mulher para com o marido. A mulher não tem autoridade sobre o próprio corpo, mas sim o marido. Também, da mesma forma, o marido não tem autoridade sobre o próprio corpo, mas sim a mulher. Não vos negueis um ao outro, a não ser de comum acordo por algum tempo, a fim de vos consagrardes à oração. Depois, uni-vos de novo, para que Satanás não vos tente por causa da vossa falta de controle. Todavia, digo isso como concessão e não como mandamento. Desejaria que todos os homens estivessem na mesma condição em que estou. Mas cada um tem o seu dom da parte de Deus, um de um modo e outro de outro. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas que lhes seria bom se permanecessem na mesma condição em que estou. Mas, se não conseguirem dominar-se, que se casem, porque é melhor casar do que arder de paixão. Antes de nós focarmos nos pontos principais dessa passagem, nós precisamos compreender aonde ela está inserida. A igreja em Corinto, ela foi estabelecida pelo próprio apóstolo Paulo, há alguns anos atrás. E como de costume, depois de pregar o evangelho em uma cidade, o apóstolo Paulo treinava alguns líderes e logo saía para evangelizar outra cidade. E foi isso que ele fez na grande Corinto. Corinto era uma grande cidade do Império Romano na época do Novo Testamento. Era um dos maiores centros comerciais da sua região. E as ruínas de Corinto hoje estão localizadas na atual Grécia. Depois você pode procurar essas imagens. E por ser uma cidade portuária, uma cidade comercial, todo tipo de gente habitava em Corinto. E povos de várias nacionalidades vinham morar na cidade. Por essa causa, Corinto era uma cidade totalmente pagã nas suas crenças e totalmente liberal em seus costumes. Era comum a adoração a vários deuses romanos. A, entre aspas, padroeira da cidade era a deusa Ártemis. E por essa causa havia um grande templo erigido no alto da cidade de adoração ao nome da padroeira da cidade, a deusa Ártemis. E dentro desse templo, a essa deusa moravam 70 sacerdotisas.
E essas sacerdotisas eram responsáveis por dirigir o culto a essa deusa toda semana. Como funcionava? Elas eram chamadas de prostitutas cultuais. Então, a adoração à deusa Ártemis se resumia em cultos sensuais e imorais, nos quais os homens iam até o templo e se deitavam com aquelas prostitutas sacerdotisas para agradar a padroeira da cidade. Era comum os homens saírem de seus lares para esse tipo de prática. E Corinto era tão imoral que, com o passar do tempo, acabou se cunhando o verbo corintianizar. Os corintianos não vão ficar felizes. Mas corintianizar era uma referência a se realizar algo pecaminoso e totalmente depravado. Era um palavrão naquela época chamar alguém de Corinto. E foi nesse ambiente de tão densas trevas que o apóstolo Paulo pregou o evangelho de Jesus Cristo, e onde pessoas que antes eram cegas, mortas no pecado, elas passaram a enxergar a luz da salvação, foram libertas das amarras da idolatria e da imoralidade. E muitos coríntios foram salvos por Jesus e acabaram fundando a igreja em Corinto. Acontece que no momento em que esse povo se converteu, Deus tirou os crentes de Corinto da imoralidade. Mas a imoralidade não saiu de dentro da cidade de Corinto. Eles continuavam vivendo num ambiente sujo, num ambiente imoral. E por essa razão, os crentes daquela região eram constantemente assediados com ideias, práticas pecaminosas dos seus vizinhos pagãos. Além disso, muitos não tiveram a oportunidade de aprender questões e coisas essenciais à fé cristã, da vida cristã, porque o apóstolo Paulo teve de ir embora. E eles ficaram carentes de uma doutrina um pouco mais profunda nas outras áreas da vida. E por essa causa os coríntios enviaram uma carta ao apóstolo Paulo, onde eles escreviam as suas dúvidas. Escuta, Paulo, e sobre esse assunto? Escuta, não deu tempo do senhor tratar sobre esse assunto e esse tema. Então, eles pediam explicações teológicas para questões do dia a dia do apóstolo Paulo. Infelizmente, nós não temos acesso a essa carta. Essa carta escrita pelos coríntios ao apóstolo Paulo foi perdida com o tempo. Mas nós temos o privilégio de poder ler a resposta de Paulo a essa carta. Então, a resposta de Paulo à carta dos coríntios é 1 aos Coríntios. Portanto, quando nós estivermos lendo essa carta, e você na sua devocional, no seu dia a dia, você precisa se lembrar que é como se nós estivéssemos em uma conversa telefônica. Já teve essa experiência de chegar na casa de alguém, a pessoa está falando com alguém no telefone, você está ouvindo só um lado da conversa. E aqueles mais curiosos tentam entender qual que era a conversa, né? E a gente às vezes tira conclusões precipitadas, porque não está ouvindo o outro lado. Quando nós lemos 1 aos Coríntios, é a mesma coisa. Nós estamos ouvindo uma conversa entre Paulo e os coríntios, mas estamos ouvindo só um lado do telefone. O outro lado não temos acesso. Então o que nós fazemos? Nós reunimos todas as informações possíveis e nós tentamos deduzir, com base no que Paulo diz, a respeito daquilo que os coríntios tinham dúvidas. Então nós vamos ficar bem atentos aos detalhes do texto, para compreender a mensagem principal dessa carta. Em 1 Coríntios 7, Paulo inicia a sua resposta à carta que os coríntios mandaram. Porque do capítulo 1 até o capítulo 6, ele tratou de alguns problemas que ele descobriu que estavam acontecendo dentro da igreja. Só depois de lidar com esses problemas é que Paulo decide responder aos questionamentos dos coríntios. É por isso que no versículo 1, Paulo diz assim: agora, quanto às coisas sobre as quais escrevestes, sobre o que os coríntios escreveram, o próprio Paulo explica. Ou seja, que é bom que o homem não tenha relações com mulher, ou que o homem não toque em mulher. Alguns leem essa frase aqui e torcem o nariz. Parece ser meio esquisito mesmo o apóstolo Paulo dizer algo que é contrário ao que a Bíblia diz. Porque lá em Gênesis Deus diz: não é bom que o homem esteja só, e por isso Deus cria a mulher. E agora Paulo diz: não é bom que o homem toque em mulher. Peraí, por que é esquisito? Porque essa frase não é uma citação de Paulo, mas é Paulo se referindo à carta que os coríntios enviaram para ele. Acontece que no manuscrito original dessa carta, nós não temos o texto entre aspas,
que talvez nos indicariam a isso aqui, é o que os coríntios disseram para Paulo. Mas, como nós veremos mais à frente, fica claro que, pelo argumento do contexto, isso é o que alguns coríntios estavam falando na igreja. E o que esses coríntios queriam dizer com isso? É bom que o homem não toque em mulher. Ao que parece, alguns crentes em Corinto, por causa da imoralidade tão grande da cidade, eles concluíram que era melhor viver sem sexo. Então, eles provavelmente estavam dizendo, já que o sexo pecaminoso, ele tem sido tão destrutível à nossa sociedade, e nós sabemos disso por causa do nosso histórico, então é melhor vivermos sem ele. Então, para buscar a santidade, é melhor que nós fujamos do casamento. E por causa desse tipo de pensamento, muitos coríntios começaram a colocar a solteirice como algo superior e mais santo do que o casamento. Mas o pior disso é que quem afirmava essas coisas já estava casado. Então o camarada dizia, olha, melhor então eu não viver com a minha mulher, né? Para buscar a santidade. E muitos deles, que haviam se casado com homens ou mulheres descrentes antes da sua conversão, estavam já se divorciando. E eles faziam isso para fugir do sexo com alguém descrente. Porque eles pensavam, o sexo já é ruim. Imagina com uma pessoa descrente. Mesmo sendo meu marido ou minha esposa, eu não deveria ter isso. Então, eles abandonavam seus casamentos. Outros continuavam casados, mas praticavam um pecado parecido. Apesar de continuarem casados, eles não praticavam mais o ato sexual dentro dos seus casamentos. E disseram, vamos parar com esse negócio, porque ele é pecaminoso. E havia até aqueles casamentos em que, mesmo os dois sendo crentes, eles preferiam não ter relações sexuais um com o outro. E casos também em que um era crente e dizia para o descrente, a gente não vai ter mais nada. Imagine a confusão. Então aqueles cristãos haviam sido resgatados de uma cultura totalmente sensual e imoral, uma cultura sexomaníaca, como eu citei no início, mas agora eles estavam correndo o risco de ir para o outro lado, e o menosprezo da relação sexual, que é a sexofobia. Então, a partir do verso 2, Paulo vai responder a essa situação em específico. E dessa maneira, o que nós vamos ler não é um tratado teológico sobre tudo o que significa o casamento e tudo o que significa o sexo para Deus, mas o que nós vamos ler são algumas respostas específicas a perguntas pontuais dos coríntios. Por essa causa, é bem provável que muitas das nossas dúvidas elas continuem sem respostas, porque Paulo não tinha a intenção de tirar as nossas dúvidas. Paulo tinha a intenção de responder as perguntas dos coríntios. Mas nós devemos focar naquilo que Paulo quis responder então. E tentar deixar a nossa curiosidade de lado e aplicar aquilo que está claro no texto para nossas vidas. Versículos 2 a 9, Paulo responde a essa questão se dirigindo a dois públicos diferentes. Primeiro público, ele fala aos casados, versos 2 a 6. Segundo público, ele fala aos solteiros e viúvos. Vamos olhar, então, primeiro, a palavra de Paulo aos casados. Perceba comigo no verso 2. Nós encontramos a primeira parte da resposta de Paulo à afirmação dos coríntios. Qual que era a afirmação dos coríntios? É melhor fugir do casamento. E o que o apóstolo Paulo diz? Por causa da imoralidade, cada homem tem a sua mulher, e cada mulher, seu marido. Com essa resposta, parece que Paulo está dizendo assim, olha, sim, por um lado, vocês estão certos. Há alguns benefícios em não se casar, e eu vou falar desses benefícios daqui a pouco. Mas, antes de pensar sobre esses benefícios, vocês têm de se lembrar de que o casamento é algo bom para a nossa vida cristã. E em que o casamento é benéfico para a nossa santidade? O verso 2 disse, por causa da imoralidade. Ou por causa da impureza, diz outra versão. Essa é uma palavra que descreve qualquer ato sexual fora dos padrões estabelecidos por Deus. Para defini-la melhor, nós podemos pensar em vários tipos de pecados sexuais. Podemos pensar em homossexualidade, fornicação, que é o sexo antes do casamento. Podemos pensar em masturbação, em pornografia, em adultério, bestialidade, que são relações com animais. Nós podemos pensar em pedofilia, dentre tantos outros pecados horríveis nessa área. O que parece que Paulo está dizendo aqui é o seguinte: olha, o casamento é uma boa forma de se proteger
desse tipo de pecado. Se você quer vencer a imoralidade sexual, tenha a sua própria esposa ou tenha o seu próprio marido, ou seja, desfrute do sexo dentro do casamento. Capítulo 6, verso 18. Se você acompanhar comigo, a primeira frase do verso 18, Paulo disse aos coríntios: fujam da imoralidade. E agora no capítulo 7, verso 2, Paulo diz para onde é que eles deveriam correr então. Saiam correndo da imoralidade em direção ao casamento. Ao casamento. É claro que esse não é o propósito mais importante do casamento. Você não deveria se casar só por causa desse ponto, mas ele é um deles. O casamento é uma válvula de escape dada por Deus a nós, para que os nossos desejos sexuais sejam satisfeitos. Nós poderíamos encarar o casamento como um presente que Deus nos dá, para que a gente possa desfrutar do sexo de maneira legítima, de maneira pura, de maneira santa. Sexo é algo mais do que simplesmente serve para que tenhamos filhos. Sexo também é para trazer prazer ao casal casado, ou seja, para satisfazer os desejos sexuais que são dados por Deus. E nós já vamos ver sobre isso daqui a pouco. Por essa razão, verso 3, Paulo se dirige aos casados de Corinto. Ele diz: o marido cumpra a sua responsabilidade conjugal para com sua mulher, e do mesmo modo a mulher para com o marido. Alguns coríntios estavam usando a desculpa de que o sexo é algo ruim para se divorciarem de suas esposas ou de seus maridos, ou para viverem sem terem relações sexuais um com o outro, e eu já falei disso. Mas Paulo põe essa ideia por terra. Paulo diz: de jeito nenhum. Se vocês queriam não ter de lidar com o sexo, vocês deveriam ter ficado solteiros. Uma vez que vocês são casados, vocês têm deveres para com seus cônjuges. Verso 3 diz: cumprir a nossa responsabilidade conjugal, ou dar o que é devido ao cônjuge, é uma expressão muito forte, que traz a ideia de pagar uma dívida, de arcar com uma obrigação. Ou seja, quando um homem e uma mulher se casam, ambos assumem uma responsabilidade de um para com o outro. O marido deve satisfazer sexualmente sua esposa e vice-versa. Não é uma opção para eles. Deus encara como uma dívida que deve ser paga. Por isso, viver sem ter relações sexuais depois de casados, com o pretexto de que agora nós vamos servir a Deus, é algo pecaminoso. E os coríntios não deveriam mais fazer isso, muito menos nós. Por isso, Paulo afirma no verso 4: a mulher não tem autoridade, ou não tem poder sobre o próprio corpo, mas sim o marido. Também, da mesma forma, o marido não tem autoridade ou poder sobre o próprio corpo, mas sim a mulher. O termo autoridade que Paulo usa aqui lança à luz a ideia de reinar ou de exercer domínio sobre algo. O que o apóstolo Paulo está querendo dizer aqui é que quando nós nos casamos, nós estamos abrindo mão do direito de fazer o que nós quisermos com o nosso corpo. Agora, depois de casados, o alvo é pensar no bem do outro. E então usar ou não usar o nosso corpo de modo que mais agrade ao nosso cônjuge. Isso significa que no casamento, ele não se trata simplesmente de achar a pessoa certa para satisfazer as minhas necessidades. Mas o casamento se trata de ser a pessoa certa para o outro. E buscar satisfazer o outro. O casamento cristão, como a vida cristã, tem a ver sobre doar a nossa vida em serviço do outro. Por amor a Deus e por amor a Ele, ao próximo. Então o sexo dentro do casamento deve focar não no que me dá prazer, mas no que produz prazer em meu cônjuge dentro dos parâmetros de Deus. Essa é a nossa responsabilidade diante de Deus.
Mas será que há alguma exceção para essa regra? Versículo 5, Paulo afirma que sim. Ele diz: não vos negueis um ao outro, a não ser dentro de algumas condições. O que ele quer dizer é que só há possibilidade de haver jejum de sexo, greve de sexo dentro de um casamento, se essa abstinência estiver dentro destes parâmetros. Primeira condição. Paulo diz: de comum acordo. Ambos devem estar juntos nessa tomada de decisão. Um não pode chegar para o outro e dizer assim: está decidido. Ouvindo o sermão lá, a partir de hoje, nós não faremos mais. Os dois devem chegar a essa conclusão. Segunda condição. Paulo diz: por algum tempo. A ideia de um período específico não é para sempre. Tem uma data de início e tem uma data de término. É até esse momento. Terceira condição. Para orar. Paulo diz que o propósito deve ser a consagração à oração. O casal, por algum motivo especial, decide ficar em jejum nessa área, para se dedicar a orar a Deus. Talvez nós pensemos: mas que ridículo, quem faria isso? Talvez um filho ficou doente. E eles estão clamando pelo socorro de Deus. Talvez eles estão diante de uma grande decisão. Talvez eles estão diante de um futuro projeto de vida e eles precisam tomar uma decisão sábia. E precisam estar em sintonia com o Senhor, em jejum, e eles fazem isso para orar. Não deve ser uma abstinência por causa de dor de cabeça, ou por causa de cansaço, ou porque o marido ou a esposa recebeu uma proposta de emprego, agora vai trabalhar longe, vai passar 6 meses longe do marido ou da esposa. Isso vai separar o casal por um tempo, não se enquadra nos termos bíblicos. É claro que é necessário sabedoria, é necessário discernimento entre o casal, tanto para ceder à relação sexual, quanto para não insistir em momentos desagradáveis na vida um do outro, mas ficar sem relação por muito tempo, só se for para orar. Quarta condição, Paulo diz: unir-se novamente. Depois desse jejum, é necessário que o casal volte a manter suas relações regulares. E por que deve ser assim? Perceba comigo o verso 5 ainda. Porque um casal que vive sem sexo, Paulo diz, vive sem um escape para seus desejos sexuais. E porque ele vive sem um escape para seus desejos sexuais, isso vai provocar nos dois, o texto diz, falta de controle. E Satanás adora aproveitar as ocasiões assim para tentar os cristãos. Quando um cônjuge ele não é satisfeito sexualmente dentro de casa, ele se torna vulnerável nessa área. E é justamente aí que Satanás ataca. Satanás coloca uma pessoa imoral no seu caminho. No seu trabalho, na escola, na vizinhança. Ou Satanás apresenta oportunidades de acesso à pornografia, de ter uma fuga na masturbação e tantas outras coisas. Por isso Paulo conclui no verso 6. Todavia, digo isso como concessão ou como permissão e não como mandamento. Ou seja, esse, entre aspas, jejum sexual não é uma ordem de Deus, mas é uma exceção. Caso um casal cristão passe a vida inteira sem ter um jejum como esse, ele não estará pecando. Porque o que Deus deseja de todo casal casado é que mantenham suas relações sexuais em dia e bem regulares. Queridos, o diabo perverte tudo que é bom. Ele tenta estragar todos os presentes que Deus nos dá. Pensa comigo. Deus nos dá dons espirituais para que a gente sirva um ao outro, para que a gente cresça. O diabo tem os seus estratagemas para usar os dons espirituais que Deus nos concede para dividir a igreja. Eu canto melhor que você. Eu prego melhor que você.
Eu prefiro fulano quando ele prega e não Beltrano. São pensamentos satânicos. Deus concede para a igreja dons e o diabo usa isso contra a igreja. E o sexo não é diferente. Deus concedeu o sexo com propósitos santos para o homem dentro do casamento e o diabo tenta perverter isso, manchar isso. Nós não podemos entregar essa área tão preciosa de bandeja nas mãos do inimigo. O sexo foi criado por Deus para que no desfrute do prazer um com o outro, o casal glorifique a Deus. Porque quando nós sentimos alegria em algo que Deus nos dá, nós estamos glorificando a Deus. Portanto, esse não é um texto que nos escraviza sexualmente, mas é um texto que incentiva os casais a não se sentirem culpados em manterem a sua intimidade e em buscar mais o prazer do outro do que o próprio prazer. Diante de tudo isso, nós podemos afirmar que o sexo dentro do casamento não é algo pecaminoso e deve ser praticado dentro dos parâmetros de Deus. Por isso, jovem, você, garoto, garota, quando você sente fortes desejos sexuais, quase que incontroláveis, que são naturais na sua idade, você deveria encarar tudo isso como um lembrete do Senhor à sua alma. É Deus dizendo para você: case-se. Eu criei o casamento para te satisfazer nisso, sem que você tenha de pecar. Case-se. Esse desejo, ele é uma bênção na sua vida, porque esse desejo é o que te empurra a sair da aba dos seus pais, a sair de casa e construir e constituir a sua própria família. Porque tem jovem que, se não fosse isso, ficaria o resto da vida debaixo da saia da mãe, o resto da vida dependendo dos pais. E Deus coloca então um alerta: você tem desejo, né? Só eu coloquei aí, mas você só vai satisfazer isso dentro de um casamento. Então, case-se. Mesmo depois de casados, esse desejo continua. E eles são lembretes. Esses desejos são lembretes de Deus para que o cônjuge agora entendam de que ele tem alguém em casa para ser saciado. E de que ele deve encontrar deleite apenas no seu casamento. Isso também faz com que o cônjuge que tem mais desejo que o outro, isso às vezes acontece. O marido ou a esposa tem mais desejo pelo sexo, e isso acontece para que então ele incentive o outro. E talvez isso vai exigir que ele seja ou ela seja mais romântico. Então, perceba que de forma tão sublime, Deus mantém esse casal unido. Se um tem mais desejo e ele entende que precisa buscar e satisfazer o seu desejo no outro, então ele vai conquistar o outro. E ele vai ter de ser mais romântico, mais carinhoso, mais caridoso. Do outro lado, se esse cônjuge ele tem menos desejo, Deus quer que ele entenda que mesmo que ele não sinta tanto prazer, ou talvez ele não sinta prazer nenhum, o sexo não é para ele, o sexo é para satisfazer o outro. Então ele se entrega ao outro em amor, porque ele entende que Deus forneceu o ato sexual para o casamento, para preservar aqueles dois juntos e saciados. É por essa razão que esse texto deixa claro que é pecado que um cônjuge se prive do outro. O sexo nunca deveria ser uma moeda de troca. O sexo nunca deveria ser uma moeda de recompensa para um casal. Isso é muito comum lá fora, não deveria ser no nosso meio. Ah, você fez isso, vai dormir no sofá. Não, a partir de agora não vai ter mais. A abstinência sexual só deveria acontecer dentro dos padrões bíblicos, padrões descritos nessa passagem que nós já vimos. Essa foi a palavra de Deus aos casados. Agora nós vamos acompanhar nos versos 7 até 9, uma palavra aos solteiros.
uma palavra aos solteiros. Nós precisamos nos lembrar daquela provável pergunta que foi feita na carta que os coríntios mandaram para Paulo. Paulo, para servir a Deus de uma forma mais excelente, não seria melhor nunca se casar ou viver sem ninguém? A primeira parte da resposta de Paulo, que nós já vimos, foi: pode até ser que sim, mas se você já está casado, seja com alguém que é crente ou não crente, viver sozinho não é mais uma possibilidade. Você agora tem responsabilidades para com seu cônjuge e responsabilidades até mesmo sexuais. Então esqueça essa ideia de viver sozinho se você já está casado. E aí nós temos uma segunda parte dessa resposta a partir do verso 7. Até aqui Paulo falou com pessoas casadas, e ele lembrou essas pessoas de que a relação sexual dentro do casamento é uma das maneiras que Deus nos deu para não cairmos no pecado da imoralidade e buscarmos a santificação no serviço a Deus junto com o cônjuge. Mas há uma segunda opção para quem quer servir a Deus. Uma segunda opção que não envolve ser casado e, consequentemente, não envolve responsabilidades sexuais dentro de um casamento. Paulo diz, verso 7: desejaria que todos os homens estivessem na mesma condição em que estou. Qual era a condição do apóstolo Paulo? Há muito debate sobre isso. Se você procurar no Google, você vai encontrar, no fim das contas, 3 possibilidades. No Google, em todos os livros de comentário. Primeira possibilidade, Paulo era solteiro. Segunda possibilidade, Paulo era abandonado ou divorciado. Terceira possibilidade, Paulo era viúvo. Paulo poderia ser solteiro e nunca ter tido uma família. Há alguns que defendem isso e têm alguns bons argumentos. É possível também que Paulo tenha sido casado antes de conhecer a Cristo. E quando ele se rende ao Senhor Jesus, a esposa dele o abandonou, porque era comum naquela época, ou melhor, a partir do século IV, tem literatura que diz isso, de que a sinagoga mandava que aquele divórcio acontecesse, para ver se o judeu que se converteu, ele voltasse, com a ameaça de perder a esposa. Há uma segunda posição que diz que é possível que ele tenha sido abandonado pela sua esposa. Talvez até forçadamente, ela talvez não queria, mas teve que se divorciar. E tem uma terceira opção, talvez é a mais provável, é que Paulo era viúvo. E por que ela é mais provável? Porque a maneira com que Paulo fala sobre casamento demonstra algum tipo de conhecimento de causa. Parece sim que Paulo ele sabe do que ele está falando. Quando ele fala de relações sexuais, quando ele fala de deveres um com o outro, parece que ele já viveu esse negócio. Mas, pela forma com que ele aconselha, especialmente as viúvas, e nós vamos ver isso mais à frente nesse capítulo, nas próximas pregações, a impressão que fica é que ele entende muito bem as viúvas. E que, então, Paulo aconselha que elas não se casem novamente, mas que sirvam a Deus com a sua viuvez. Por isso, pode ser que Paulo fosse um viúvo, que decidiu não se casar novamente para servir a Deus. Mas, de qualquer maneira, o que nós sabemos com certeza é que Paulo não tinha uma esposa com ele, acompanhando ele, e vivia muito bem assim. Por isso, a sua opinião é que os outros também fizessem o mesmo. Porém, ele reconhece que nem todos conseguirão viver assim. E no verso 7 ele diz: cada um tem o seu dom da parte de Deus. Um de um modo, outro de outro. Ou seja, o que Paulo está assumindo aqui é que ele conseguia viver sem uma esposa. Principalmente ele conseguia viver sem ter relações sexuais, porque ele tinha sido presenteado por Deus com um dom. A palavra dom que ele usa aqui é a mesma que ele vai citar lá no capítulo 12 dessa carta, para se referir aos dons espirituais, que são literalmente capacidades sobrenaturais dadas por Deus para uma obra especial de serviço ao próprio povo de Deus. Uma capacitação divina para o serviço do povo de Deus. Os estudiosos chamam esse dom de celibato, ou o dom do solteirismo. Em termos bem simples, é ser capacitado por Deus a viver sozinho, para poder servir a Deus com a maior parte da sua vida, com a maior parte do seu tempo, com a maior parte da sua energia. Paulo reconhece que tinha esse dom.
E que por isso ele podia fazer tantas viagens missionárias. Por isso ele podia viver em condições tão adversas. Paulo passou extrema pobreza, fome, frio, prisões, espancamentos. E por que ele conseguia viver tudo isso? Porque ele não tinha esposa ou filhos aos quais ele deveria cuidar e se preocupar. Talvez se Paulo fosse casado, tivesse a sua esposa do lado, ele ia pensar 2 vezes antes de entrar numas enrascadas que ele entrou. Teve uma ocasião em que ele foi apedrejado quase até a morte. E largado, dado como morto fora da cidade. Esse homem levanta, lambe suas feridas e volta para dentro da cidade para pregar. Com certeza, se a Tamira estivesse do meu lado, ela ia dizer: você não vai voltar lá não. Você vai para o UPA agora. Você vai tratar essas feridas e talvez a gente vai considerar se vamos voltar lá dentro. Não é? Uma esposa diria: peraí, você pode servir a Deus, mas tem alguns limites, Paulo. E Paulo provavelmente fazia essas coisas porque ele dizia: no final das contas sou só eu. Eu não tenho responsabilidades de cuidar de um filho, de cuidar de uma esposa. Porque mesmo que Paulo dissesse: não, eu vou lá servir a Deus. Tá, e se você morrer, tua mulher, vamos fazer o que com a tua mulher? Você tem que considerar isso também, Paulo. Então, Paulo diz: olha, eu até desejaria, eu desejo que todos vivessem assim, para poder servir a Deus sem preocupações. Mas ele sabe, olha, nem todos podem viver como eu. Porque da mesma forma que Paulo tinha um dom de Deus para poder viver sem ninguém, havia outras pessoas com outro tipo de dom. Ele disse: uns de um modo, outros de outro. Sabe de quem Paulo está falando que tem outro tipo de dom? Se ele está falando de alguém que tem um dom que o capacita a não precisar viver ao lado de uma pessoa, o outro grupo que ele está falando é aqueles que não conseguem viver sem alguém. Ele está falando daqueles que se casam. Ou seja, não precisar se casar é um dom, é uma capacitação divina. Mas se casar e permanecer casado servindo a Deus também é um dom dado pelo Senhor. Queridos, pensem comigo. Servos de Deus, pensa num casal cristão, só conseguem viver solteiros. Ou melhor, anulo o que eu falei. Servos de Deus só conseguem permanecer casados se o Senhor lhes dar essa capacitação. Tem gente que vive junto. Isso não significa viver casado. Tem gente que está junto há 80 anos. Vivem em camas separadas, em quartos separados. As pessoas veem eles juntos no mercado, mas eles não estão juntos. Como é possível uma pessoa viver com outra a sua vida inteira, amando, servindo o outro? Capacitação de Deus, dom de Deus. Ao mesmo tempo, servos de Deus só conseguem viver solteiros ou viúvos se Deus os capacitar para tal. Por isso Paulo aconselha no verso 8 aos solteiros e viúvos, que antes que eles decidam se casar precipitadamente, ele diz: seria bom que permanecessem na mesma condição em que eu estou. Ou seja, solteiro ou viúvo. Paulo não tinha uma esposa naquela circunstância. E por que isso? Nos próximos domingos nós veremos mais sobre essa razão de Paulo. Mas por enquanto nós podemos observar o que ele diz nos versos 32 a 34 desse capítulo. Olha comigo, verso 32, 33 e 34 do capítulo 7. Pois quero que estejais livres de preocupações. Quem não é casado se ocupa das coisas do Senhor e de como irá agradá-lo. Mas quem é casado se ocupa das coisas do mundo e de como irá agradar sua mulher, e fica dividido. A mulher que não é casada e a virgem se ocupam das coisas do Senhor para serem santas, tanto no corpo como no espírito. A mulher casada, porém, ocupa-se das coisas do mundo e de como irá agradar o marido. Para Paulo, a vida de solteiro ou a vida de viúvo é a que tem mais possibilidades de se dedicar totalmente ao serviço a Deus. E por quê? Porque você vai ter mais tempo livre para servir aos outros, mais tempo livre para investir no seu crescimento espiritual. Vai ter uma conferência, você consegue estar lá. Vai ter um congresso, você consegue estar presente. Tem o desafio de ler um livro
Em 15 dias você consegue ler porque você tem tempo de sobra. Você tem mais tempo para fazer viagens missionárias, para servir na igreja. Então Paulo diz, olha, essa vida sem ninguém é a que tem mais possibilidade de você gastar toda a sua vida no serviço a Deus. Mas, em contrapartida, aquele que se casa, ele diz, olha, mesmo que ele consiga separar um tempo para essas coisas, agora ele tem, como nós já vimos, responsabilidades dentro do seu lar. Não que essas coisas do casamento, elas sejam ruins, porque são responsabilidades que Deus deu para cada um ali dentro do casamento, mas naturalmente essas coisas vão demandar tempo, vão demandar energia, dinheiro, preocupação. O marido vai se preocupar com a sua esposa, a esposa vai se preocupar com o seu marido. Por isso Paulo diz, seria bom que vocês permanecessem ou solteiros ou viúvos, vocês têm mais tempo para Deus. No entanto, volte lá para o verso 9. Como o próprio Paulo já disse, viver sozinho é um dom. E nem todos são capacitados por Deus a isso. Por isso ele oferece a nós uma boa maneira de avaliar se você, solteiro ou viúvo, ou viúva, ou solteira, tem esse dom ou não. Olha o que ele diz no verso 9. Se vocês não conseguem se dominar, que se casem. Porque é melhor casar do que arder de paixão, ou viver abrasado. A ideia da expressão dominar-se aqui é a mesma de exercer domínio próprio. Aqui está o maior avaliador para saber se você tem o dom do celibato ou não. Você consegue se controlar na área sexual? Você consegue imaginar a sua vida sem precisar ter sexo e ainda assim viver satisfeito ou satisfeita no Senhor? Porque se a resposta é sim, então continue sozinho ou sozinha. Porque Deus tem te capacitado a servir a Ele com toda a sua vida. Mas, se a resposta é um definitivamente não, de jeito nenhum, eu preciso me casar, eu tenho desejos quase que incontroláveis nessa área, então essa é a palavra de Deus para você: case-se. Case-se. O Senhor te deu o dom de viver casado. E você deve buscar isso. Queridos, como isso é prático para os nossos dias. Que texto maravilhoso. Por meio dessa passagem aqui, Deus quer nos ensinar que a vida à parte do casamento, a vida de solteiro, a vida de viúvo, é uma opção viável para aqueles que Deus capacita a viverem de modo puro assim, mesmo sem ninguém. Isso significa que nem todos deveriam se casar. Nem todos deveriam se casar. Há pessoas que Deus capacitou com o dom do celibato. Logo, se essas pessoas se casam, elas estão assumindo algo ao qual não deveriam investir. Isso é extremamente importante para nós, porque na nossa cultura tem uma pressão gigantesca para que jovens se casem. Então, se o adolescente de 16 anos não tem namorado ou namorada, os tios já ficam em cima, apertando a bochecha, dizendo: quando é que você vai namorar? Cadê a namorada? Cadê o namorado? Por que você não está namorando? Todo mundo da sua idade já está namorando. Aí esse adolescente cresce, chega aos 18 anos, aí a ameaça já é que ele vai ficar para titio ou titia, com 18 anos. Então há aquela pressão, e quando ele completa 25 anos, ele já é considerado quase que um caso perdido. E aí, essa postura casamenteira que nós temos, principalmente dentro da igreja, ela coloca sobre os jovens uma pressão tão grande, que ou eles se casam muito cedo, sem ao menos considerar o celibato, ou eles se casam com qualquer pessoa que aparece, porque o tempo passou, e pode ser que eles fiquem sozinhos.
E há várias pessoas, com o pouco tempo que eu tenho de experiência ministerial, que nitidamente seriam muito mais felizes se não tivessem se casado. Quem sabe Deus não estava as chamando para o celibato? Não deveríamos agir como cupidos na igreja. Você nunca vai me ver dizendo, olha, o que você acha? Vai lá, investe naquela vida. Irmãozinho, senta do lado da menina aqui, ó, olha, por que vocês não fazem alguma... Eu nunca vou fazer isso, e você também não deveria. Nós devemos incentivar que jovens se casem, mas não devemos forçar isso. Nós deveríamos considerar o celibato como uma opção viável e piedosa para os servos de Deus. Se alguém consegue viver sozinho, sem precisar de sexo, e deseja investir toda a sua vida no serviço do Senhor, esses são indícios de que Deus tem o capacitado para isso. Nós deveríamos ter sensibilidade para perceber essas coisas. Por outro lado, se a pessoa não se enquadra nesses parâmetros, nitidamente Deus a tem chamado a se casar. E aí nós temos uma segunda aplicação. A primeira é que nem todos deveriam se casar, a segunda é que nem todos deveriam ficar sozinhos. Jovens solteiros e pessoas viúvas deveriam utilizar a sua solteirice ou viuvez para se manterem em pureza e serviço a Deus. Por isso, não se casar só para continuar vivendo, como eu já falei, na saia, debaixo da saia do papai e da mamãe. Não se casar só para fugir de compromissos e não ter de dar satisfação a ninguém. Não se casar só porque eu quero curtir a vida, só porque eu quero dormir com várias pessoas diferentes a cada final de semana. Ou eu não quero me casar porque eu tenho medo da paternidade. Ou eu não quero me casar porque simplesmente eu quero continuar vivendo uma vida totalmente egoísta, uma vida totalmente centrada em mim mesmo, o meu salário é para mim, eu não quero dividir com ninguém, e eu quero gastar a minha vida só comigo mesmo, porque eu me amo. Não se casar com esse tipo de pensamento é pecaminoso. Deus não vai te capacitar a viver sozinho para pecar, mas para servi-lo. Se viver sozinho é para viver no pecado, esqueça de que Deus está te capacitando para isso. É uma mentira. Deus vai te capacitar para servi-lo. Por que será que há tantos escândalos sexuais em religiões que exigem o celibato dos seus sacerdotes? Você já deve ter visto alguma notícia sobre isso. De abuso sexual em religiões assim. Porque muitos deles deveriam ter se casado. O casamento é a única saída legítima, pura e santa que Deus nos deu para nos dar alívio na área da sexualidade. Portanto, se você não consegue viver sozinho, case-se. E então mova-se para que isso aconteça. Não adianta ficar sentado na cadeira chorando as pitangas e dizendo, ninguém se interessa por mim. Tem congresso de juventude. Eu fico impressionado como os jovens, congresso, nossa, intercâmbio, legal, prefiro ficar no videogame. Na nossa época, né, o William estava lembrando esse dia, na nossa época era diferente. Congresso, eu vou ver gente diferente, eu vou investir. Você tem que sair, se mover também. Você tem que levantar, cuidar aí da sua aparência, buscar ser uma pessoa que honre a Deus e investir. Se você não tem o dom de ficar sozinho, você deveria investir em se casar. Amado, o sexo dentro do casamento é um presente de Deus ao homem. O sexo é o momento mais íntimo de um casal. É onde eles mais expressam que são uma só carne. E é por meio do sexo que Deus nos dá a possibilidade de gerarmos um ser humano, criado à sua imagem e semelhança. Pense nisso. Deus poderia ter ordenado ao casal que ele tivesse filhos, mas por meio de um ato que causasse dor, constrangimento um ao outro. E mesmo que fosse difícil, nós teríamos de ter filhos, porque Deus mandou ter. Mas Deus não fez isso. Pelo contrário, Deus nos concedeu o sexo. Deus nos deu algo
que além de nos dar um prazer legítimo e santo dentro do casamento, nos ajuda a lutar contra a imoralidade sexual e ainda nos possibilita ter a bênção de gerar filhos. Por essa razão, não deveríamos fugir desse assunto, como se ele fosse proibido. Nós deveríamos considerar o que a Bíblia diz e ensinar esse assunto de forma bem clara aos nossos filhos. Porém, nós também não deveríamos venerar o sexo de tal forma a colocá-lo em um pedestal e buscarmos a todo custo e a todo momento a ele, até mesmo se ele for de maneira pecaminosa. Sexo é presente de Deus ao homem, mas o sexo não é tudo. Sexo não é tudo. O mundo pode dizer que é, mas a Escritura nos ensina que ele tem o seu lugar, porém não ocupa todo lugar. É possível que uma pessoa que nunca experimente o sexo, como uma criança, por exemplo, ou alguém com dificuldades físicas, ou até uma pessoa que nunca se case, ou que tenha o cônjuge impedido de praticar o ato, é possível que essa pessoa tenha prazer e deleite nessa vida. Não na relação sexual, mas na sua relação com o Senhor. É possível você viver feliz sem sexo. Quando você se aproxima de Deus em fé e amor, e Ele se torna o seu objeto de maior deleite nesse mundo, acima de todos os outros prazeres, você glorifica a Deus. E você sente prazer nisso. E não precisa do sexo. Ou seja, você pode glorificar a Deus como solteiro ou viúvo sem precisar do sexo. Mas você também pode glorificar ao Senhor como casado através do sexo, sendo fiel ao seu cônjuge e dando a ele o que lhe é de direito. Cada um de nós deve aprender a viver da maneira com que o Senhor tem nos capacitado. Eu espero que esse texto tenha nos ajudado a começarmos a descobrir qual é essa capacitação. Que dom Deus tem me dado? O de viver assim, sem ninguém, ou o de viver casado. E que dentro dos parâmetros bíblicos nós vivamos sozinhos, sem ninguém, e casados com o nosso cônjuge. Amém? Vamos orar. Querido Deus, obrigado por esse texto. Com certeza não é um dos temas que eu escolheria para pregar numa igreja. Mas aprove ao Senhor que ele estivesse na tua palavra. E nós temos a responsabilidade de examinar cada porção da Escritura e chegamos no ponto de considerar 1 Coríntios 7 e como fomos enriquecidos nessa noite. Obrigado, porque o Senhor é tão carinhoso que se preocupa até com as pequenas coisas da vida. E como nós podemos tirar lições práticas dessa passagem? Nós pedimos pela tua capacitação. Apesar de ser um texto tão claro, também é um texto de difícil aplicação. Porque envolve muito sacrifício. Envolve muita consideração, muita conversa, muito amor. Tanto ao Senhor quanto um ao outro. Que na graça de Cristo nós encontremos vigor e força para conseguir aplicar a tua palavra nas nossas vidas. Que o nosso amor ao Senhor seja a motivação maior para que obedeçamos essa passagem. E que o seu amor por nós seja aquilo que nos dê encorajamento a te obedecer. É a minha oração no nome de Jesus. Amém.